E olha que foi emocionante essa classificação do Vila. Seria muito mais tranquila, né? O Vila Nova estava vencendo por 2-1, segundo tempo tranquilo, e aí tomou o gol de empate. E foi para a decisão dos pênaltis e acabou vencendo pelo placar de 5-4. Antes teve até a oportunidade de fechar a contagem nas cobranças de 5 para cada. Na quinta cobrança o Vila Nova acabou desperdiçando e aí foi para uma cobrança alternada, e nessa cobrança o goleiro Jorge me defendeu o chute do Ronaldo Alves e o Pablo Diego fez o quinto gol do Vila Nova, que coloca agora nos cofres R$ 1.900.000. Juntando os 620 mil da participação na primeira fase, os 750 mil da segunda, R$ 3.270.000 para o Vila Nova, Evandro Gomes. E eu vou te falar, viu, rapaz, como o Vila Nova precisava desse dinheiro, precisava dessa vitória, segue na Copa do Brasil, pode até pegar depois o próprio Atlético, né? Porque o Atlético vai para um pote, o Vila vai para o outro, sei lá. De repente é interessante entrar em campo, entrar e jogar e ganhar o dinheiro tão necessário na vida do Vila Nova. E hoje acabou a zica do tal do pênalti. O Jorge, até então, o goleiro que não pegava, ele foi no primeiro pênalti, a bola passou debaixo do corpo dele, entre o braço e a costela dele esquerda, né? O braço esquerdo dele. Depois ele foi, tocou a mão na bola ela bateu no poste. Quer dizer, estava chegando a hora dele fazer uma defesa. E fez hoje. Eu acho que todo mundo esquece de tudo que passou em relação aos pênaltis que ele não pegava, porque ele pegou um pênalti que valeu ao Vila Nova R$ 1.900.000. Os outros bateram todos bem, até o Rafael Donato. As cobranças do Vila foram perfeitas. Tinha que ter o Jean no meio, mas aí também tem o mérito do goleiro. Foi lá e pegou o Kozlinski, para depois então o Pablo Diego dar essa vitória merecida ao time do Vila. Tomou um gol a 45 minutos, quando estava com o dinheiro no cofre, né? Quando estava com a vitória garantida, numa desatenção, mas fez justiça na cobrança do pênalti, a classificação do Vila Nova para a fase seguinte da Copa do Brasil, André. Grande classificação do Vila Nova, Kleber Ferreira, e emocionante nos pênaltis. Muito emocionante, mas prevaleceu a justiça porque o Vila foi melhor durante o jogo. O Vila merecia a vitória durante o jogo dentro do tempo regulamentar. Tomou um gol aos 44 minutos, o gol de empate. Aí foi para os pênaltis e o Vila acabou tendo a oportunidade de liquidar com o jogo antes do último pênalti cobrado pelo Pablo Diego. No momento em que o Rodrigo Andrade acerta a trave e perde o pênalti para o Guarani, na quarta cobrança do Guarani, e o Donato faz a quarta cobrança do Vila, coloca o Vila na frente, vê o Lucão do break e empata novamente. Aí o Jean Silva poderia ter liquidado ali antes de ir para os pênaltis alternados. Só que ele bateu, o Kozlinski acabou fazendo a defesa. O Ronaldo Alves cobrou, o Jorge também defendeu, e aí méritos do goleiro do Vila, acertou muito bem a posição em que a bola seria colocada pelo Ronaldo Alves, o zagueiro do Guarani, e faz a defesa. O Pablo Diego, que chegou a ser batedor de pênalti oficial do Fluminense, bate bem, bateu o último pênalti e converteu. Olha, emocionante, com cara de Vila Nova, e merecida a classificação do Vila para a próxima fase. Quais foram os destaques dessa conquista do Vila Nova, dessa vaga na terceira fase na Copa do Brasil? Evandro Gomes. Durante o jogo, no tempo normal, o Renato foi um gigante em campo, né? Foi um jogador assim que é o melhor zagueiro que tem o Vila Nova, sem dúvida nenhuma, é ele. Uma grande partida do Arthur, depois que ele se equilibrou emocionalmente no jogo. Uma grande partida do Mateuzinho também, que é um jogador especial nesse time do Vila Nova, um jogador que se encaixou de uma forma tão brilhante na equipe colorada. E o Vitor Andrade também fez uma grande partida, paciente depois que fez uma falta que poderia levar o cartão, fez uma grande partida. E vai para os pênaltis, brilha o goleiro Jorge. Só precisava pegar um, ele pegou. Mas a gente não pode negar também
que as penalidades cobradas pelo Rubens, pelo Arthur, pelo Mateuzinho, dentro daquilo que nós falamos, que os melhores têm que abrir as cobranças, todos eles bateram espetacularmente. Bola para um lado, goleiro para o outro, e assim fez também o Rafael Donato, né? O Pablo Diego fica na história por ter feito o gol que deu a classificação ao time do Vila Nova na última cobrança de pênaltis, André. Gostou de quem no jogo, Kleber Ferreira? O Renato, pela eficiência como zagueiro, foi gigante, como disse o Evandro Gomes lá atrás, e quando precisou como atacante, fez o gol do Vila Nova, o primeiro gol de empate extremamente importante, de cabeça, aproveitando a cobrança de escanteio do Mateuzinho. Foi um destaque. O Mateuzinho, que é tecnicamente o melhor jogador que o Vila Nova tem, chama a responsabilidade do jogo, não tem medo de jogar, aparece para auxiliar na marcação, sai para fazer a criação, aparece na área para fazer a finalização e a bola parada é dele. Outra vez foi destaque. O Arthur Rezende começou mal e acabou sendo responsabilizado também pelo primeiro gol da equipe do Guarani. Depois ele se equilibrou no jogo e aí foi o Arthur que a gente conhece, fez o gol de pênalti, o gol de vitória da virada do Vila, e depois ele cobrou o pênalti muito bem. Enfim, esses três se destacaram muito. Eu gostei de outros jogadores do Vila, por exemplo, o Moacir foi muito eficiente, cumprindo a sua função tática, então ele teve esse mérito de ser eficiente. O Rubens, quando entrou, também cumpriu um papel tático muito interessante, teve inclusive uma chance inteligente de fazer o gol, quando ele recebe a bola como peão e gira para bater, aí deu azar na finalização. Enfim, os destaques foram estes, mas o time do Vila todo esteve bem. Eu não posso esquecer de destacar o George, que na hora que precisou, ele pegou o pênalti. E agora o Vila Nova volta as atenções para o Campeonato Goiano neste sábado, e depois na terça-feira tem os jogos da fase semifinal. Primeiro jogo, estádio Antônio Ascioli, jogo de volta, estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, jogos contra a equipe do Atlético. Até que ponto essa classificação, Evandro Gomes, dá moral pro Vila na semifinal do Goianão? Mas revigora completamente o time, que já vem embalado no campeonato. Vila chegou hoje a 8 jogos sem perder e joga contra um time que disputa campeonato paulista, que é o Guarani. Vai lá, tá ganhando o jogo. Tem o Vila, a última derrota do Vila para o Guarani foi 2013, Série C do Campeonato Brasileiro. E lá para cá não perdeu mais. Agora chega a 5 vitórias, 5 empates. É mais ou menos isso. Sei que o Vila tem uma invencibilidade longa contra o time do Guarani. E o time que joga lá, consegue uma classificação, ele ganha uma moral muito grande para enfrentar o Atlético no próximo sábado. Até porque ganhou confiança também com os 2 clássicos que venceu diante da equipe rubro-negra já nesse campeonato. O Vila tem um caminho difícil para ser campeão, André. E se for, será um super campeão, porque terá que passar pelo Atlético e quase que certeza absoluta pelo Goiás também. O Vila chega com moral na semifinal do Campeonato Goiano, Kleber Ferreira? Muita moral, e não só por essa classificação. O Vila já vinha com muita moral dentro do Campeonato Goiano, vencendo os adversários de forma muito eficiente. O Vila jogou 2 clássicos contra o Atlético e venceu os 2 clássicos, então o Vila já tinha essa moral. Hoje foi para jogar contra o Guarani. No começo eu já dizia aqui que o Vila era favorito para passar de fase contra o Guarani, expliquei os meus motivos, acho o time do Vila Nova melhor do que o do Guarani, e o Vila soube tirar proveito dessa situação. Tomou um gol no final do jogo, mas nos pênaltis ainda assim foi superior e conseguiu a vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Chega com a moral elevada, sim senhor. Próximo jogo. André, quando eu falei aqui, quase que certeza, tem que passar pelo Goiás, eu falei quase certeza, não quis falar que é certeza, que já me passaram uma mensagem que você está falando que tem certeza que o Vila passa pelo Goiás? Não. Falei, tem certeza que o Goiás chega à final do campeonato. Isso. E o Vila, se quiser ser campeão, terá que passar pelo Atlético e pelo Goiás. Próximo jogo do Vila Nova, neste sábado, 4h30 da tarde, estádio Antônio Ascioli contra o Atlético, jogo de ida das semifinais do Goianão.